A observância do domingo. Isso se aplica ao dia do Senhor que agora observamos. Ele não nos foi estabelecido para o santificarmos antes de todos os outros, ou seja, para o termos na conta de mais santo. Pois essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus, que tem honrado todos os dias em pé de igualdade. Mas ele foi estabelecido para que a igreja se congregue para as orações e os louvores de Deus, para ouvir a palavra, para o uso dos sacramentos. E, para que mais desembaraçados e livres possamos dedicar-nos a essas tarefas, temos de interromper todo o trabalho mecânico e manual, bem como todos os divertimentos que têm a ver com a conduta desta vida. Da mesma forma, são solenes os outros dias, nos quais os mistérios de nossa salvação são evocados à mente. Mas, se bebermos essa palavra de todo o coração, como é próprio, e através dela mortificarmos as obras do velho homem, santificaremos o sábado não só em dias de festas, mas a cada dia, continuamente. E, porque aqui somos assim ordenados, começamos a celebrar um sábado após outro. Em resumo, não é por meio da religião que distinguimos um dia do outro, mas em razão da ordem pública. Pois temos certos dias prescritos, não simplesmente para celebrar, como se por nossa interrupção do trabalho Deus fosse honrado e agradado, mas porque é necessário que a igreja se congregue em um dia determinado. Além do mais, é importante que haja um dia fixo e designado para que as demais coisas sejam feitas em conformidade com a ordem e sem perturbação. Assim, vão dissipar-se as falácias dos sofistas, os quais infectaram o mundo com a noção judaica, a saber, que a parte cerimonial desse mandamento foi abolida. Em sua fraseologia, chamam-no a designação do sétimo dia. Mas que a parte moral permanece, a saber, a observância de um dia semanal. Todavia, isso nada é senão mudar o dia para enfurecer os judeus, enquanto ao mesmo tempo retém-se a observância do dia. E realmente vemos quanto eles se beneficiam com tal ensino. Todos que aderem às suas constituições ultrapassam os judeus 3 vezes mais em sua crassa e carnal superstição sabatista. Esta é a razão para as censuras que lemos em Isaías se aplicarem hoje a estes da mesma forma que faziam àqueles a quem o profeta censurou em seu tempo. Os judeus tinham uma outra tarefa relativa ao sabatismo, não aquela que tem a ver com religião, mas que tem a ver com a conservação da equidade entre os homens. Na verdade, tem a ver com a remissão do trabalho dos servos e animais, para que os senhores desumanos, insistindo tenazmente, não os obrigassem além da medida. De fato, Moisés estava salientando a utilidade de algo que já era ensinado, e não ensinando algo de autoria pessoal. Nós também hoje temos de levar em conta a equidade, não movidos por alguma necessidade servil, mas em conformidade com os ditames do amor. Aqui, pois, estão os primeiros 4 mandamentos, os quais ensinam como devemos nos conduzir para com Deus. Estes mandamentos concluem a primeira tábua. Divisão dos mandamentos. Mas além da forma comum, aceita quase em toda parte, incluo 4 mandamentos sobre a primeira tábua. Isso tem sido feito sem razão, nem que seja uma bem leve, pois certas autoridades os dividem de modo diferente, apagando o segundo mandamento do número, como já mencionado por nós, ao qual o Senhor atribuiu sem dúvida um lugar distinto como mandamento. Todavia, de modo absurdo, separaram em 2 o 10º mandamento, de não cobiçar as posses do próximo, mandamento que tem um caráter singular. Além disso, pode-se entender essa forma de divisão como desconhecida em uma época mais pura, à luz do fato de que Orígenes formula a nossa divisão sem controvérsia. Reconhecidamente, a outra foi encontrada no tempo de Agostinho, porém não foi aprovada por todos. Com certeza agradou a Agostinho, por uma razão muito insuficiente, a saber que no número 3, se a primeira tábua consiste em 3 mandamentos, o mistério da Trindade resplandece com mais nitidez.
Em outros aspectos, nossa divisão lhe pareceu mais apropriada. Não duvido que, pela fraude do diabo, esse mandamento, no qual a idolatria é tão expressamente proibida, gradualmente foi escapando da mente dos homens. Este ponto tinha de ser mencionado de passagem, para que ninguém se surpreenda ou ache graça de minha divisão como se algo novo, recém-inventado. Quinto mandamento: honra a teu pai e tua mãe. Visto que Deus deve ser amado e temido por nós, não devemos negligenciar nossos pais, nem ofendê-los de maneira alguma. Ao contrário, se há em nós algum temor e amor para com Deus, então tratemos bondosamente todos os homens, quer seja amigo ou inimigo, que nos empenhemos em agradar a ambos, estender a ambos a benfeitora mão. Se algum deles incorrer em algum perigo, que nos empenhemos em ser generosos com ambos, amigo ou inimigo, tanto quanto estiver em nosso poder fazê-lo. Sexto mandamento: não matarás. Visto que Deus deve ser temido e amado por nós, não devemos infligir a ninguém qualquer tipo de ofensa, não devemos tratar ninguém injustamente, nem atacar alguém, nem praticar violência. Ao contrário, se há em nós algum temor e amor para com Deus, então tratemos bondosamente todos os homens, quer seja amigo ou inimigo, que nos empenhemos em agradar a ambos, estender a ambos a benfeitora mão. Se algum deles incorrer em algum perigo, que nos empenhemos em ser generosos com ambos, amigo ou inimigo, tanto quanto estiver em nosso poder fazê-lo.